Então, estamos aqui hoje na presença do Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva. O Presidente da Câmara Municipal de Coimbra foi acusado de crimes de apropriação indevida de dinheiros públicos e falsificação de documentos pelo Ministério Público. Os crimes, de acordo com o Ministério Público, terão sido praticados durante o cargo de bastonário da Ordem dos Médicos e a acusação resultou de uma queixa anónima feita ao Ministério Público. Boa tarde, Presidente, Sr. Presidente. Começar por lhe perguntar qual é que é a sua posição relativamente a esta acusação. Olha, em primeiro lugar, permita-me só uma pequena correção. Eu não fui acusado de apropriação de dinheiros públicos porque a Ordem não tem dinheiros públicos. A Ordem só tem dinheiros privados, ou seja, a Ordem dos Médicos só tem dinheiros das cotas dos seus associados. Portanto, fui acusado de um crime de peculato, mas não de dinheiros públicos, porque a Ordem, apesar de desempenhar funções que são cedidas pelo Estado, são transferidas pelo Estado para a Ordem dos Médicos, e, portanto, a Ordem dos Médicos trabalha para o Estado, mas não recebe qualquer financiamento do Estado. Apenas funciona com base nas cotas dos seus associados. Portanto, haver peculato, que não há, seria de dinheiros privados, dinheiros da Ordem dos Médicos, naturalmente, eu, como tenho dito, rejeito completamente essa acusação. Eu não tive a ganhar dinheiro com a Ordem, tive a perder dinheiro com a Ordem, como aliás demonstrei à Procuradora do Ministério Público, mostrando-lhe as declarações do IRS. Portanto, eu fui para a Ordem perder dinheiro e não ganhar dinheiro. E, portanto, não há nenhum crime de peculato, e muito menos de falsificação de documento, porque não era eu que preenchia os documentos, nem era eu que os assinava. Portanto, eu não podia falsificar uma coisa que não fazia. E aquilo que foi decidido pelo Conselho Nacional Executivo, que nem sequer foi o que eu propus, porque eu propus outro caminho mais consentâneo com os estatutos da Ordem dos Médicos. Às vezes as pessoas pensam que o bastonário da Ordem dos Médicos tem o poder de decisão. Não tem o poder de decisão. Agora, tem um bocadinho mais de poder porque os estatutos mudaram, mas no meu tempo o bastonário tinha exclusivamente um voto em 10 no Conselho Nacional Executivo. Eu não podia mandar fazer nenhuma despesa se não tivesse essa autorização do Conselho Nacional Executivo. Portanto, eu não podia mandar pagar nada que não tivesse sido aprovado pelo Conselho Nacional Executivo e que não passasse por toda a cadeia de aprovação interna dos órgãos próprios da Ordem dos Médicos. Por outro lado, eu não fazia nada à revelia de ninguém. Aliás, era de conhecimento de toda a gente que eu viajava de comboio, viajava antes, continuei a viajar de comboio, e, portanto, nem sequer estava, como se costuma dizer, não estava a enganar ninguém. Mas a situação é mais grave em termos de acusação, para mim, mais ofensiva, porque eu candidatei-me à Ordem dos Médicos, assumindo na campanha eleitoral, e sendo por isso criticado pelos outros 3 candidatos, que o bastonário devia ter alguma forma de retribuição, que era permitida pelos estatutos. Os estatutos proibiam uma remuneração, mas permitiam a definição de ajudas de custo. Portanto, eu, quando me candidatei na campanha eleitoral, eu disse, eu vou prescindir das outras formas de rendimento que tenho, de outros trabalhos que tenho, para me dedicar maioritariamente à Ordem, porque acho que a Ordem tem que ser dirigida mais profissionalmente, mais dedicadamente, e não apenas em part-time, o que prejudicava naturalmente o funcionamento da Ordem, que aliás tinha documentos atrasadíssimos, e portanto eu só poderei ser bastonário se houver uma forma de retribuição, que eu genericamente chamei de remuneração, sabendo que os estatutos proibiam a remuneração, mas permitiam a atribuição de ajudas de custo. Mas quando falamos em remuneração, toda a gente percebe a que é que nos referimos. E a verdade é que fui eu eleito por esmagadora maioria, apesar das críticas dos meus colegas que se candidataram, os médicos acharam que, sim senhora, eu devia ser eleito, e fui eleito nessa premissa, ou seja, os médicos aprovaram em eleições a atribuição de uma retribuição pelo facto de eu ir prescindir de outras fontes de rendimento que me proporcionavam um rendimento significativo. Como disse, eu fui para a Ordem perder dinheiro, mas não me queixo disso, fui perder dinheiro conscientemente. O que não podia era pagar para ser bastonária, porque
Na altura, como também foi dito, eu era uma família monoparental, a minha mulher tinha falecido, tinha 3 filhos menores a meu cargo, que tinham as suas despesas e, portanto, o vencimento base de funcionário público não chegava para as despesas que eu tinha com os meus filhos. E, portanto, com essa dupla idoneidade, propus ao Conselho Nacional Executivo a atribuição de ajudas de custo e propus uma metodologia perfeitamente de acordo com os estatutos, que era o Conselho Nacional Executivo propunha uma alteração do Regulamento Geral da Ordem, que incluía o pagamento de ajudas de custo ao bastonário, e esse documento iria ao plenário dos Conselhos Regionais, seria aprovado ou não, poderia ser chumbado, obviamente, mas seria proposto ao plenário dos Conselhos Regionais e, portanto, de uma forma absolutamente transparente e legal, eram aprovadas ajudas de custo. O Conselho Nacional Executivo rejeitou essa proposta, que era 1000% legal e transparente. Então, nesse caso, nega categoricamente a acusação do Ministério Público. Mas categoricamente, sem dúvida nenhuma, sem qualquer hesitação. Foi o Conselho Nacional Executivo, agora já saiu o Executivo e é só o Conselho Nacional, na altura a denominação era Conselho Nacional Executivo, que entendeu definir esta metodologia de pagamento de ajudas de custo, aproveitando as minhas deslocações entre Coimbra e Lisboa, que eu tinha os meus filhos em Coimbra, vinha quase todas as noites dormir a Coimbra. Quando eu não podia vir, era a minha empregada que fazia o favor de dormir lá em casa para os miúdos não ficarem sozinhos. E, portanto, vinha quase todos os dias. Sempre que ia a Lisboa, regressava a Coimbra, porque também não ia todos os dias a Lisboa. E por conseguinte, o Departamento Jurídico da Ordem, na altura, entendeu então que o pagamento poderia ser ao quilómetro. Para mim, o pagamento ao quilómetro é normal, fosse uma metodologia, fosse outra, incluía colocar, que não era eu que preenchia a matrícula do meu carro na folha mensal de pagamento, onde constava as minhas deslocações no carro da Ordem dos Médicos, como motorista da Ordem, e obviamente essas não correspondiam a qualquer pagamento de quilómetros. Constavam também as minhas deslocações fossem feitas de carro ou de comboio. Toda a gente sabia que eu ia de comboio, dei entrevistas no comboio, atendia telefonemas e fazia telefonemas no comboio, trabalhava no comboio, o motorista da Ordem ia buscar à Estação do Oriente e depois às vezes tinha que interromper reuniões ou suspendê-las mais rapidamente porque tinha que ir apanhar o comboio e por vezes havia trânsito para regressar a Coimbra. Portanto, era um dado público. Eu dei entrevistas fotografado no comboio. Portanto, toda a gente sabia que eu andava de comboio e ninguém levantou questão nenhuma, porque tacitamente, explicitamente, era normal eu fazer as deslocações maioritariamente de comboio e ser pago ao quilómetro. Não fui eu que propus, foi o Conselho Nacional Executivo que decidiu. E deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu também disse ao Ministério Público. Se a intenção fosse pagar ajudas de custo apenas pela deslocação de carro, eu pediria admissão, porque eu não sou ainda tão destituído que fosse maioritariamente para Lisboa de carro, muito frequentemente, sem nunca saber a que hora chegava, por causa do trânsito, podendo ficar retido no trânsito, e portanto falhar reuniões, falhar compromissos, podendo ter um acidente, perdendo 4 horas de trabalho, porque eu dei uma entrevista ao Expresso, onde a legenda da fotografia comigo a sair do comboio é o comboio ao meu escritório. Eu não podia prescindir de 4 horas de trabalho por dia cada vez que fazia a viagem. E, portanto, era absolutamente transparente. Então, o que é que pretende fazer, então, em relação a esta acusação? Agora, a partir do momento em que há uma acusação formal, resta-me ir a tribunal e apresentar naturalmente em tribunal todas as provas de que foi assim que foi decidido, não por minha iniciativa, toda a gente tinha conhecimento que isto acontecia e toda a gente colaborava no sentido de toda a gente estava genuinamente convencida que era um procedimento normal. Caso contrário, ou eram todos meus cúmplices, ou então, quer dizer, alguém devia ter dito, atenção,
que o bastonário está a cometer uma ilegalidade. Desde logo, eu volto a repetir, o bastonário só tinha um voto em 10, o bastonário não mandava nada formalmente na ordem, o bastonário tinha o poder de microfone, digamos assim, porque quando a comunicação social queria comunicar com a ordem, fazia através do bastonário, quando queria entrevistar a ordem, entrevistava o bastonário, mas em termos de decisões formais, executivas, dentro da ordem, da gestão da ordem e até das posições oficiais da ordem, o bastonário só tinha um voto em 10. Portanto, tudo era decidido pelo Conselho Nacional Executivo. Se eu andasse a cometer alguma ilegalidade, alguém tinha tido a obrigação de chamar a atenção, dizer, atenção, não podes continuar a fazer isto, olha que vai ter consequências, porque se fosse ilegal, eu andaria não só a cometer uma ilegalidade, como a violar o Estatuto da Ordem dos Médicos, a cometer uma ilegalidade. Esta questão não se põe. Esta acusação também acaba por levantar um pouco questões ao nível do impacto político e também administrativo da Câmara. Esta acusação poderá também influenciar o seu percurso político ou até a possível recandidatura à Câmara Municipal? Não, na Câmara não representa nenhuma questão, atenção, e ainda bem que fala nisso, porque isto são questões que têm a ver com o período em que eu fui bastonário da Ordem dos Médicos, não tem a ver com o exercício de um cargo público na Câmara Municipal, nem com o exercício da atividade política. E repare que eu saí da Ordem e toda a gente, ninguém disse nada, só 2 anos depois, 2 anos e meio depois, aparece uma denúncia anónima. Não é normal, não é normal. Quando eu já estava a ter uma atividade política intensa. Portanto, houve aqui a tentativa de criar um facto político e repare, como é que eu posso ser acusado de falsificar um documento no qual eu não mexia, que não era eu que assinava, que as pessoas que foram chamadas, poucas, não sei porque é que não foi chamada toda a gente que interveio no processo, mas tudo bem, as pessoas que foram chamadas disseram não, porque infelizmente a secretária que preenchia as folhas mensais já faleceu, e toda a gente dizia não, toda a gente confirmou. Essa é a assinatura da malograda Rosa Soares, que era uma mulher extraordinária. Portanto, a assinatura está correta, o preenchimento está correto. Então, eu sou acusado de falsificação? Como? Portanto, isto é um processo que eu tenho o direito de considerar que é um processo político e, como tal, até porque, até uma condenação formal em tribunal, nós temos direito ao bom nome e somos inocentes, e já vimos muitos inocentes a ser acusados e triturados na praça pública, enfim, não é quase diário, mas é com muita frequência que vemos estas situações na comunicação social, que as vão relatando, e, portanto, eu não me vou deixar condicionar por uma acusação totalmente injusta, não fundamentada, juridicamente não fundamentada, porque não se apresenta nenhuma prova, faz-se uma acusação de falsificação de documento sem apresentar nenhuma prova. Eu fico chocado que este seja o resultado, que eu e o meu advogado estávamos convencidos que não iria resultar em qualquer acusação, porque não há no processo nenhuma prova, nem milimétrica, de que eu tenha falsificado algum documento. O motorista da ordem ia-me buscar à estação, portanto toda a gente sabia, a secretária da ordem, que não era minha secretária, foi secretária de sucessivos bastonários, e quando eu saí lá continuou, entretanto faleceu desgraçadamente. Mas, portanto, eu não tocava nos documentos, como é que eu os falsificava? Portanto, a acusação não tem fundamento jurídico, não tem prova, limita-se a achar que, viajava de comboio e era obrigado a viajar de carro, como se eu fosse suficientemente louco para viajar de propósito de carro entre Coimbra e Lisboa para receber o subsídio ao quilómetro da função pública, que de facto só se eu fosse louco, não é? Portanto, esta acusação não tem fundamento rigorosamente nenhum. Central Press.